Oi, oi, Aldous Huxley e o Admirável Mundo Novo. Vale a pena ler esse livro? Quais são as razões que levariam você a ler ou não ler? Vamos conversar sobre ele? Vamos fazer uma avaliação, uma sinopse, inaugurando essa série de conversas sobre clássicos. Eu acredito muito que um profissional ele se constrói, ele se edifica através de três grandes pilares, que eu tenho uma figura geométrica, a chamada geometria de sucesso na minha percepção. Se a gente falar só de reforma tributária, só de direito tributário, a gente vai viver ali uma profundidade, uma expansão, relacionada ao conhecimento técnico. Mas nós não somos indivíduos que vivemos somente do conhecimento técnico. Nós não somos o direito tributário, nós somos muito mais do que isso. E o que edifica, o que complementa? Nós precisamos de conhecimento técnico e essa é uma coluna estrutural. Mas tem uma outra coisa que é esse processo de entrega do nosso conhecimento técnico, que é o comportamento. O comportamento nada mais é do que a nossa manifestação, a manifestação do que nós somos, do nosso conhecimento, daquilo que realmente a gente acumula em termos de camadas, de saberes. O comportamento é a revelação prática daquilo que nós somos. E ele precisa ser trabalhado, precisa ser treinado. É verdade que ele é um resultado do nosso sistema neurológico, hormonal, olhando da perspectiva bioquímica, mas ele é também a nossa manifestação concreta, a manifestação concreta do que nós somos. E dentro desse espírito, dentro de nós, dessas camadas de saberes, não tem só conhecimento técnico. A gente precisa se apropriar de outros conhecimentos. E esse conhecimento está pautado num repertório multidisciplinar, que envolve literatura, gastronomia, cultura, arte, as suas vivências, as suas experiências, a sua forma de enxergar o mundo. Todo esse componente de repertório é fundamental para, adicionado com esse conhecimento técnico, fazer com que você entregue aquilo que é você, na sua porção mais interessante, na sua porção mais, digamos assim, segura, na sua porção consistente, em que você leve de fato aquilo que você é e manifeste autoridade, confiança, respeito, leve os seus valores para aquele lugar de convivência. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque eu acho que os clássicos, assim como diz Ítalo Calvino, eles nunca dizem tudo que se propuseram a dizer. São clássicos que falam sobre a nossa existência, que falam sobre a condição humana de uma maneira que parece não perecer. Como se o clássico não vivesse um grau de obsolescência. Ele é um livro ao qual nós podemos recorrer enquanto esse tempo existir, enquanto a humanidade estiver de pé. E eu acho que Admirável Mundo Novo, apesar de ser um livro escrito em 1931, ter um pouco menos de 100 anos, é um clássico. É um clássico porque parece que ele fez, assim como tantos outros livros fizeram, e livros que o antecederam, um prenúncio do comportamento da sociedade contemporânea. De todos os indícios que levavam a uma sociedade diferente, em que não necessariamente ela é ruim, mas que ela precisa estar alerta a inúmeros sinais. E eu acho que não só ele fez isso em 1931, a gente poderia falar, por exemplo, de outro livro que nós lemos no meu clube de leitura, que é Memórias do Subterrâneo, de Dostoiévski, em que aquele ser estava ali lutando entre o mundo real e aquele mundo das aparências, o mundo do parecer e do menos ser, um mundo que demandava no máximo um quarto de consciência, caso contrário não era possível viver naquele lugar. Denúncias também em livros como Memórias Póstumas de Brás Cubas, mas a gente poderia voltar ainda mais, 1750. Eu poderia falar, por exemplo, das críticas de um iluminista às ideias do iluminismo, Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, quando criticava o progresso e dizia que essa ostentação material, que o progresso material não trazia necessariamente um progresso moral para a sociedade. Estava também imensamente preocupado com os rumos que a ciência
estava levando, que a arte estava levando e o quanto que aquilo poderia ser prejudicial para a evolução moral da sociedade. Mas Jean-Jacques Rousseau, claro, tem todas as suas entrelinhas. Estou trazendo elementos aqui para dizer que as denúncias ou as discussões sobre o progresso e os malefícios, né, ou os alertas que o progresso trouxe para a humanidade, não significa a gente ter que voltar para uma sociedade erudita, mas significa a gente pensar qual que seria o meio termo, qual que seria o meio do caminho. E é curioso que nesse livro aqui, o próprio Aldous Huxley, ele no prefácio dessa edição, ele fala sobre os caminhos que o selvagem acabou tomando, né? E disse que hoje, se ele escrevesse, naquela época, né, em 1940 e pouquinho, que ele escreveu 10 anos depois da publicação, disse que não corrigiria absolutamente nada, em que os erros e os acertos de uma primeira edição, eles devem ser mantidos exatamente ali onde eles estão, mas que talvez imaginariam uma via intermediária para aquele selvagem. O que esse livro diz? Eu acho que hoje ele não é uma distopia. Eu acho que esse livro ele traz, claro que dentro de um ambiente ficcional muito mais, digamos assim, elaborado, traz várias questões que nós já vivemos hoje. Esse prenúncio que se confirmou ao longo dos anos. E eu vou contar em resumo, não é, o que aconteceu. Na verdade, imagina uma sociedade, um estado, em que fosse um estado universal, em que o mundo não estaria mais distribuído entre regimes, né, comunismo, capitalismo, enfim. A gente elimina isso e coloca todo mundo num lugar só, um estado universal. E esse estado universal não somente define como que deve ser o comportamento, quais são as funções do indivíduo, mas também ele gere a formação do indivíduo. É como se nesse universo, e eu quero que você imagine, né? Imagine um mundo em que as crianças já não nascem mais do ventre materno, de uma relação entre um homem e uma mulher, em que existe uma fecundação de um óvulo pelo espermatozoide e que se aloja aquele embrião fecundado no útero de uma mulher e ela gesta um indivíduo. Isso é o que nós conhecemos. Nesse estado universal, narrado pelo Admirável Mundo Novo, é verdade que a origem continua sendo um óvulo de uma mulher, mas a fecundação acontece em um ambiente in vitro absolutamente controlado. Mas esse mesmo embrião, ele se multiplica em 90 embriões. E essa multiplicação faz com que uma única célula, né, um único óvulo e espermatozoide se dupliquem, se multipliquem. Então, se uma mulher é capaz de gestar uma criança, 2 ou 3, né, há situações mais amplas, você imagina se isso fossem 90 pessoas sendo confeccionadas a partir de uma única fecundação. Flávia, mas por que isso é relevante? Porque não só eles são multiplicados, como todo o desenvolvimento desse embrião até o seu nascimento é operado quimicamente dentro de um lugar absolutamente controlado, em que há inserção de elementos químicos que vão definir as características físicas, as características cognitivas e tantos outros aspectos que dividirá esses seres humanos fabricados em um ambiente laboratorial em seres humanos que ocupam castas que são definidas, quanto maior a casta alfa, mais características físicas bem definidas, pessoas com estatura mais elevada, cognitivamente mais evoluídos, não é? Destinados a desenvolver uma determinada função. E tem os demais, os betas, os gamas, os ys, cada um nessa camada, constituídos química, cognitiva e fisicamente para cumprir determinadas funções. Tá claro até aqui? E nesse mundo, não somente eles eram constituídos e criados, né, condicionados, acho que a grande palavra é
desde a sua fecundação, esses embriões que evoluíram para indivíduos, eles eram condicionados para ocupar exatamente a casta que ele estava destinado a ocupar e fazer as funções que ele deveria fazer. E mais que isso, gostar daquilo que faziam. Ser felizes fazendo exatamente aquilo que eles foram elaborados para fazer. Um processo de condicionamento que afastava as pessoas de qualquer tipo qualquer tipo de vínculo. Veja, a maternidade era praticamente uma obscenidade. A paternidade, praticamente uma obscenidade. Porque já não se gestava. Amamentar uma cena absolutamente obscena. Porque não existia amamentação, não existia maternidade. Era tudo confeccionado em laboratório. Então, dentro dessa sociedade que eles chamavam de civilizada, o que existia era um processo mecânico, químico, científico de geração de seres humanos e um condicionamento para a inexistência de laços afetivos. Como não existiam mães, pais, família, não existia igualmente religião, não existia espaço para grandes paixões, para amor, para nenhum tipo de vínculo afetivo. As pessoas eram condicionadas desde criança a não gostar de livros e nem gostar da natureza. Todas as atividades que aqueles seres humanos deveriam praticar deveriam ser atividades que demandavam algo novo, algo a ser comprado. Por que a natureza era afastada de um lugar de existência? Por que existia um tratamento de choque para detestar a natureza? Porque a natureza é gratuita. Os prazeres obtidos através dos meios gratuitos, eles têm uma chance de acessar o nosso espírito de uma maneira muito mais profunda. E aquele estado universal não desejava nenhum tipo de verticalidade espiritual. Não há que se falar sequer em espiritualidade. E todo o processo, se não há família, não há vínculos familiares, afetivos, as pessoas não existe um processo individual de autoconhecimento. Os livros eram rejeitados porque eram antigos, porque traziam elementos de um mundo que não se estabelecia ali naquele lugar e não cabia naquela sociedade civilizada um lugar em que as pessoas se aprofundavam, um lugar em que as pessoas tinham um nível de consciência mais elevado. A ponto de que quando esse nível de consciência era absolutamente elevado, de modo a questionar os padrões, ainda que no universo de condicionamento, eles deveriam ser afastados daquela sociedade e serem destinados a uma ilha. E olha que mundo interessante. Aquele lugar, ele tinha características, a civilização nessa sociedade ou nesse estado universal tinham características muito emblemáticas. E eu quero que você perceba se isso se instaura aqui também. As pessoas eram jovens durante toda a vida, a pele lisa, pessoas dos seus 45, 60 anos, que era meio que a longevidade, na idade média que as pessoas viviam nesse estado, era de 60 anos. Elas eram magras, elas eram jovens, elas não viviam frustrações, elas eram absolutamente, existia um método contraceptivo rigorosíssimo, que as mulheres não podiam engravidar, e mais que isso, não poderiam engravidar pelas vias normais, elas deveriam ser férteis numa proporção das mulheres, elas eram férteis para fornecer o insumo necessário para multiplicar aquela população laboratorialmente desenvolvida. Mas tem uma coisa interessante, as mulheres eram estimuladas a terem uma vida sexual muito ativa, homens e mulheres, em que nenhum relacionamento deveria ser, digamos assim, não havia que se falar em relacionamento duradouro. 4 meses com alguém já era alguma coisa absolutamente fora do padrão, fora do condicionamento. Então, em termos de características daquela sociedade civilizada, a gente tinha um processo de juventude eterna, pele lisa, fina até os últimos dias de vida, magreza,
Olha, as pessoas eram magras. Qualquer pessoa que tivesse velha, enrugada, gorda, ela naturalmente ela não era da sociedade civilizada. Um lugar absolutamente asséptico, absolutamente higienizado. Todos os veículos eram veículos velozes, não é? E aéreos. E é curioso porque quando você elimina os vínculos afetivos, quando você condiciona a não paixão violenta, a não existir paixões violentas, quando você estimula a promiscuidade, e quando você... a promiscuidade no sentido de relacionamentos volumosos com diversas pessoas, todo mundo é de todo mundo. E tem um outro aspecto muito relevante. Se você sentisse uma parcelinha de angústia, uma parcelinha de inquietação, que levasse você para um lugar de infelicidade, de solidão, você tinha uma substância chamada soma, a qual você poderia recorrer. Uma droga que você tomava e, diferente da bebida, não causava nenhum tipo de ressaca, nenhum tipo de sintoma físico, a não ser uma dose pequena para você sair um pouquinho da realidade, sair um pouquinho de você mesmo, uma dose um pouco maior para você começar a ter alguns tipos de alucinação e uma dose maior ainda para você dormir. É como se todas as atividades tivessem um grau necessariamente coletivo, em que as grandes instituições ou raízes, conexões emocionais simplesmente não existiam. Qualquer um que buscasse dentro de si respostas, qualquer um que se inquietasse com aqueles novos valores daquela sociedade seria tratado como alguém que estava à margem daquela sociedade civilizada, alguém que merecia atenção suficiente para não contaminar o restante da sociedade. E tem uma coisa muito importante, a própria morte. Como não existiam vínculos familiares, como não existia maternidade, paternidade, religião e tantas outras questões, a morte também era treinada, as pessoas eram treinadas para não rejeitar a morte, não ter medo da morte. A morte era tida como um lugar natural. Inclusive as crianças, elas participavam ou iam até hospitais de moribundos, e ali elas viviam situações em que, quando havia uma morte, elas eram presenteadas, elas recebiam doces, como se fosse festejada aquela situação. Essa é a sociedade civilizada, em que os padrões reinavam de uma maneira absoluta, em que a gestão dos interesses estava completamente vinculada a uma estabilidade social, em que a verdade não era relevante, a felicidade era relevante, as pessoas precisavam ficar felizes e confortáveis na função que elas desempenhavam. Elas deveriam, inclusive, existia um certo preconceito em relação à camada superior. As castas, elas eram condicionadas de tal maneira que quem estava na sua própria casta criticava a casta subsequente. Ou seja, ela não queria as funções daquela casta superior. Eles eram condicionados. E isso acontecia através da hipnopedia, que era uma maneira de educar e condicionar enquanto as pessoas dormiam. Esse era um lugar. Um outro lugar era um lugar... Essa é a sociedade civilizada. Essa é a civilização. E existia um outro lugar dentro desse livro que vem representada por dois grandes personagens, que é o Selvagem e a própria Linda. A Linda, que era uma mulher que nasceu desse processo químico dentro da sociedade civilizada, mas por um incidente contraceptivo ela acabou engravidando do administrador. E aquela gravidez acabou não sendo interrompida a tempo e ela foi enviada para esse lugar, esse lugar onde viviam os selvagens, e ali ela deu à luz ao John, que é o selvagem. E toda a inquietação do livro, a partir da presença do John, é um John que foi educado lendo Shakespeare. A sociedade civilizada não tinha livros, não tinha acesso a nada, a nenhum texto fundamental, a nenhum tipo de literatura, sequer a Bíblia.
Porque para que recorrer a Deus nessa sociedade civilizada se a morte era alguma coisa boa, se não existiam vínculos afetivos, se você não envelhecia, se não existia solidão, porque para qualquer situação dolorosa existia a droga chamada soma para tirar você da realidade. Para que Deus se não há envelhecimento, se não há solidão, se não há sofrimento, se não há doenças? Se as doenças são absolutamente controladas, para que? Para que Deus? E tem uma parte da estrutura desse diálogo que é absolutamente fundamental. Então a Bíblia não era lida, nenhum texto era lido, mas John, o selvagem, foi educado e aprendeu a ler com Shakespeare. O próprio Huxley era um especialista, ou um grande estudioso, leitor de Shakespeare. E o selvagem foi meio que alfabetizado, tanto do ponto de vista gramatical, não é, como emocionalmente pelos textos de Shakespeare. E todos os diálogos que envolvem o selvagem, haverá trechos em que ele usa como se fosse próprio o texto e frases de Shakespeare em diversas de suas obras, Romeu e Julieta, Otelo e tantos outros. É um super livro. Eu acho que as grandes reflexões desse livro, elas nos trazem para o movimento atual da sociedade, esse movimento de padronização, esse movimento de fuga das frustrações, de necessidade de eliminar tudo aquilo que faz sofrer, os fracassos, em nome de uma felicidade soberana e permanente. E nessa sociedade civilizada, essa felicidade permanente só é possível porque ela é completamente desprovida de valores, de vínculos afetivos e da solitude, né? E mais que isso, sempre que alguma coisa foge do controle, tem o soma, que é essa droga psicodélica, não é? Capaz de tirar esses seres da realidade, abstraindo-se das frustrações. É um baita livro desse autor, que nasceu em 1894, esse autor inglês, mas que terminou sua vida nos Estados Unidos, um autor de grandes reflexões. Eu li um livro dele quando estava fazendo doutorado por indicação de um professor de um dos créditos do meu doutorado em Direito Tributário, mas era um crédito inicial, se chama Os Demônios de Ludum, e é um livro para ser lido, para ser decantado, para ser analisado do ponto de vista crítico, para transpor para a nossa sociedade atual e entender o que está acontecendo. É interessante você perceber os trocadilhos que ele faz com o nome dos personagens, nomes e sobrenomes, porque na medida em que é um Estado universal, ele conseguiu fazer uma espécie de miscelânea com os grandes nomes de grandes movimentos políticos, né, ideológicos ao longo dessa nossa existência, ao longo da existência da nossa humanidade. Então faz sentido, sim, é um super livro, um grande clássico. Ler esse texto é realmente entender que mundo novo é esse e quais são as grandes armadilhas desse novo movimento, quais são as grandes armadilhas desse materialismo científico, quais são as grandes armadilhas quando a gente acha que está vivendo a liberdade, mas na verdade estamos satisfeitos e conformados com uma grande escravidão. Fica aqui a minha provocação. Diria também que ler em grupo é ampliar a extensão, né? É trazer mais extensão e profundidade para reflexões desse texto. O meu clube de leitura tem pelo menos 30 meses, com membros assim absolutamente engajados. Lemos um clássico por mês, ou pelo menos dentro de uma agenda possível. A gente não tem nenhuma ansiedade com quantidade de livros, mas com profundidade de reflexões, com realmente incorporação desse repertório. E para mim é uma honra estar aqui conversando com vocês. Fica o meu convite, se você quiser ler conosco. Se você já está inscrito no canal, ótimo. Se não está inscrito, se inscreva, curta, comente, compartilhe. Se já leu Huxley, deixa aqui a sua opinião. Se não leu, eu não vou contar o final. Tem grandes momentos que me emocionaram, mas eu vou deixar que você se emocione de uma maneira inédita, inaugural. A minha função aqui foi só despertar em você a vontade de ler,
Aldous Huxley nesse livro Admirável Mundo Novo. Até o próximo vídeo. Até lá!